Olá, eu sou a professora Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E hoje nós vamos falar de um tema que mexe com as emoções, mexe com as lembranças da infância, porém é um tema recorrente durante toda a nossa vida, que é o papel do professor. Há professores que causam traumas e há professores que encantam e criam boas memórias e a gente carrega para a vida. E eu hoje sou suspeita para falar porque eu estou com um desses professores aqui, o professor Robson Azevedo. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Então, minha responsabilidade agora, essa propaganda aí, né? Mas vamos lá, vamos trocar essa ideia aqui e falar desse tema que é tão bacana e tão importante. Isso, professor, me conta um pouquinho de como começou a sua trajetória como professor. Sempre foi professor? Trabalhou em outras áreas? Como é que foi? Foi um chamado? Então, é engraçado isso, né? Porque a gente, eu acho que o professor, acho que ele nasce um pouco, né? Eu, quando falo com os meus colegas de adolescência, que estudaram comigo, ensino médio, ensino fundamental, eu sempre ouço deles, pô, você sempre teve esse jeito meio de professor, né? Mas não era o objetivo, não. Eu fiz a faculdade, eu fiz de administração de empresas, né? E foi durante uma apresentação que um professor, né? Até foi uma apresentação para a qual eu nem me preparei muito. Olha! Não estava tão preparado, não. Rapidinho, li o material com a minha fala, né? E aí apresentei e o professor continuou assistindo as apresentações e me chamou para o lado dele e falou assim, cara, você fala muito bem, você não tem interesse de dar aula? Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso, né? Ele falou assim, ó, quero conversar com você depois da aula e tal. E aí ele conversou comigo, falou, olha, eu tenho uma escola, né, que presta serviço em algumas ETECs, né, pelo estado de São Paulo, e eu gostaria que você fosse lá para conhecer o projeto, ver como é, ver se você se interessa. Tem uma colega sua que já está trabalhando comigo lá. E aí você vai lá ver uma aula dela. Se você gostar, eu já tenho um lugar para te colocar. E aí eu fui, gostei muito, me encantei, né? E até hoje eu sou muito apaixonado pelo trabalho em sala de aula, é muito gostoso, né? E aí comecei ali, né? E aí depois essa colega mesmo que já tinha começado, foi me abrindo portas e a gente já está aí desde 2005 nessa brincadeira, né? Já são 19 anos, né? No que vem eu completo 20 anos em sala de aula. Uma estrada boa aí. Professor, e quais são os principais desafios hoje em sala de aula? Até porque o seu trabalho ele é muito versátil. Então, nas universidades, também trabalha como consultor empresarial nas empresas. E como que é a dinâmica hoje? Quais são os principais desafios do professor? Então, eu acho que o primeiro, que eu não penso que é só do professor, mas eu acho que de todos nós, que é a competição com as telas, né? Eu vejo como um grande desafio conseguir despertar no aluno o interesse de se envolver com a aula, né? Ele está ali sendo chamado por vários aplicativos diferentes, por várias pessoas. Sim. Então, acho que essa competição das telas ela é um problema que já percebido, inclusive, pelos educadores, a ponto de estar sendo discutida no Congresso agora uma legislação para proibir o celular para crianças e adolescentes em sala de aula. Na universidade, eu faço uso até do celular como uma ferramenta, né? Não sei se a proibição seria o ideal, mas é um desafio grande que a gente tem. A gente precisa tornar a aula atraente para que o aluno se desligue dessa ferramenta, que é importante, mas que no momento da aula pode atrapalhar. E eu vejo que também como um outro elemento, e eu acho que isso vem de uma cultura que se enraizou aqui, não vou falar do Brasil, vou falar de São Paulo, que é o que eu conheço, mas que é uma cultura de valorizar mais a certificação do que o conteúdo, do que o conhecimento. Sim. Então, muitas vezes você tem esse desafio de conscientizar o aluno de que é importante aprender. É mais importante saber do que ter nota, né? Até porque, se você for pensar bem, né, todos os processos eles foram facilitados para que o aluno consiga a nota. Então, Exato. A nota não é o mais importante. E você conscientizar o aluno de que ele precisa aprender e não só ter uma nota é um desafio grande do professor, né? Uma coisa de convencimento mesmo. Cara, se dedica, aprende, não se preocupa só com a nota não é um problema, a nota é fácil de resolver, mas é importante que você entenda que a faculdade é um momento de se formar como profissional. E eu sinto que muitas vezes se perde, né? E aí o reflexo disso, eu estava recentemente comentando com um aluno mesmo.
que eu vi uma pesquisa que mais da metade dos profissionais brasileiros, eles atuam em áreas diferentes da sua formação. Olha que interessante. E eu vejo que isso tem relação com com a falta de domínio mesmo da sua área, né? Então ele acaba indo atuar em outras, porque essa série de fatores, né? A competição de outras telas, o desinteresse pelo conhecimento mesmo que muitos acabam tendo, né? Faz com que a gente tenha aí uma dificuldade para formar bons profissionais. Acaba sendo um desafio muito grande. Olha, que interessante. Professor, e agora vamos falar de uma coisa interessante, que é a questão da didática. Eu acredito que a didática seja um divisor de águas quando o assunto é a presença do professor em sala de aula. Existem professores que são bem, né, aquele estilo mais robusto, mais sério, e uma das suas características é a questão da didática. Como que foi desenvolvido isso? Você aprendeu, já é seu, intrínseco? Como que trouxe essa didática, essas aulas tão dinâmicas para apresentar aos seus alunos? Então, eu acho que tem muita coisa que eu acho que envolve a formação, né? Eu acho que o professor na sala de aula, ele é um pouco do reflexo do que ele é como pessoa também, né? E eu acho que eu levo para a sala de aula muitas das minhas características, né? Eu sou um cara que gosto de me divertir, de dar risada, de falar bobagem. E eu acho que eu levo um pouco essa descontração para a sala de aula, que é uma característica pessoal. Mas é importante, né? Dar aula não é fazer um stand-up, né? Não é só isso. Você precisa levar conteúdo, precisa fazer com que as pessoas aprendam, né? Entendam. E aí eu acho que vem a parte mais técnica mesmo de formação, né? E eu fui durante 15 anos professor de uma instituição que foi uma escola para mim, que foi o Senac, né? Eu fui gerente de banco durante alguns anos e tomei a decisão de que eu não queria mais atuar como gerente de banco por uma série de fatores, né? Eu acho que eu não estava adaptado a essa função. E aí decidi que ia dar aula, né? Eu já tinha dado aula no Senac numa determinada oportunidade e aí me propus a voltar. E aí nessa volta, o Senac estava passando por um momento de abrir portas para novos professores com esse foco em profissionais professores, né? Não professores profissionais. Eles queriam alguém que tivesse experiência, né, no mercado, na área dele de atuação, e que ele viesse para dar essa vivência para os alunos, mas esses profissionais eles não tinham vivência didática, né? Não tinham formação, né, pedagógica. E aí, nesse processo, eles fizeram um curso com a gente de extensão que durou 1 ano. Nossa! Foi muito legal. Era uma vez por mês as aulas, né? Foi muito bacana. Encontrei um professor meu do ensino médio lá. Fiz amigos que até hoje ainda mantenho relação, né? Depois de tanto tempo. Isso foi em 2007. Né? E ali me deu uma base muito bacana, que foi assim, para mim, a principal, são 2 coisas que eu carreguei dali, né? Primeiro que nessa formação eles me forçavam o tempo todo a refletir no sentido de ter o aluno como protagonista. Né? Interessante. Tirar esse protagonismo do professor, né? O professor ele vai ser um mediador ali, mas é o aluno quem tem esse protagonismo. Quem faz, né, a coisa acontecer. Quem faz acontecer. Isso. Então, isso me levou a uma reflexão diferente, porque até então a minha aula estava muito calçada no slide, né? Eu vim, eu falo, né? E o aluno ouve. Então, ali eu percebi que eu precisava tirar o aluno da zona de conforto dele. Ele não tem que ficar lá ouvindo, ele tem que ser o protagonista. Então, ele age, né? Ele tem a ação e eu vou mediar esse processo. Então, foi o primeiro estalo que eu tive ali, né? E o segundo, que para mim é mais importante, é que a gente precisa partir de onde o aluno está, do conhecimento prévio que o aluno tem. Né? Então, acho que isso também foi um estalo para mim. Né? Eu preciso entender onde o aluno está, me colocar no lugar dele, pensar um pouco com a cabeça dele, para que você consiga construir a sua aula de uma forma que ele consiga pegar de onde ele está e levar. Né? Então, isso é um desafio, porque cada um está num ponto. E eu tenho o hábito de tentar começar puxando por quem está mais longe. Porque pelo caminho a gente acaba pegando os outros, né? E isso também é um desafio, porque eu preciso muito da contribuição dos demais, né? Que eles entendam que eles têm que participar, têm que contribuir, que eles estão um pouco à frente, vai chegar neles, mas a gente está puxando lá de baixo para chegar.
né? E acho que isso foram duas coisas que aprendi. Então, a minha mente, quando eu vou preparar a aula, está muito focada nessas duas coisas, né? Em construir uma metodologia que faça com que o aluno seja o protagonista, que ele saia da zona de conforto dele e participe, se envolva, né? Interaja ali com a Sim, turma, né? com o conteúdo. Que aí, falando tecnicamente, né, seriam as tais metodologias ativas que hoje são bem difundidas, mas quando comecei lá atrás, em 2007, no Senac, era uma coisa muito própria do Senac, que o Senac mantém até hoje, né? Hoje, a outra universidade onde eu trabalho, que é a Uninove, hoje também tem um foco total em metodologias ativas, né? Então, acho que é uma coisa que é bem moderna, né? Mas que precisa ser bem trabalhada para gerar conteúdo, né? É uma linguagem mais andragógica, né? Sim. Educação para adultos. Exato, exatamente isso. Agora, o cuidado que a gente precisa ter é para que aquilo não fique uma coisa muito vazia. Você precisa gerar algo que seja ativo, mas estimular o aluno a participar. Porque senão, se não houver esse estímulo, né, essa motivação, então precisa ser interessante, precisa ser agradável. O aluno não vem. E o segundo é isso, né? Se eu não partir de onde o aluno está, eu dificilmente vou conseguir trazê-lo junto, né? Então vai ficar uma coisa muito vazia. O aluno vai participar, mas ele não vai levar nada dali, né? Então eu tenho esse olhar muito focado em quem tem mais dificuldade, em quem precisa mais do meu apoio para que ele possa chegar no nível dos outros, né? Muito bom, muito bom. Agora vamos falar da parte divertida. Corinthians, a minha mãe que me contou todos esses contornos, todas essas brincadeiras, os jargões, tudo que deixa a aula uma delícia. Conta um pouquinho pra gente, professor, como que é isso? Como que os alunos recebem essas brincadeiras? Eu acho que, de um modo geral, os alunos recebem bem, né? São coisas que são divertidas, né? A Débora está citando aqui algumas coisas que acabam sendo marcas minhas, né? Isso. Uma vocês veem aqui que, talvez na câmera aí, possa estar mostrando aí que a minha barba, por exemplo, ela está um pouco branca, porque vindo para cá, vim um pouco apressadamente, caiu um pouco de pasta de dente aqui. Isso. Mas eu faço questão de reforçar que eu estou com 22 anos agora, né? Então, as coisas que acontecem em sala de aula, né? Esse é um exemplo. Né? Então, normalmente, quando vem algumas citações de períodos minha existência, né? Com 22, eu costumo dizer quem é a referência disso, né? Quem foi que me ensinou essas coisas. E foi minha mãe, obviamente. Então, coisas dos anos 80, anos 90, são coisas que eu não vivi, mas que a minha mãe me ensinou. Então, normalmente, eu faço essa referência. Normalmente, os alunos têm essa reação que a Débora está tendo aqui. Isso. Sinceramente, eu não estou entendendo por que ela está rindo. Né? É apenas dar referência, porque foi quem me ensinou, foi a minha mãe sobre esses temas, né? Eu não vivi, mas tem alguém que me ensinou, então eu coloco isso na sala e fica como uma lenda. Os alunos querem saber a idade, né? Eu não falo. Fica enigmático. Falo que tem 22, eles falam, quantos anos tem sua filha? Eu falei assim, minha filha tem 22. Eu falei, a gente começou junto aí, né? É muito bom, é muito engraçado. E o pessoal se diverte. Se diverte. E o futebol, né? O futebol é uma coisa que é muito presente na vida das pessoas, né? Então, o futebol, ele aproxima um pouco a gente. Quando você acaba tocando no assunto futebol de uma maneira leve, né? Porque o futebol também tem os talibãs do futebol, né? Aquelas pessoas que brigam, que ficam irritadas. Mas se você conduz de uma forma leve, brincando, e você também aceita que você seja alvo de brincadeiras, né? Com o futebol, então acaba sendo uma outra coisa que aproxima, né? A música também, né? Os gostos musicais, você faz uma brincadeira. Então essas coisas acabam aproximando. Eu acho que o aluno, ele precisa se sentir identificado com quem está ali na frente, né? Ele precisa sentir que você é uma pessoa como ele, né? Às vezes o distanciamento do professor e do aluno, ele não gera essa química que é tão legal para o aprendizado, né? Essa admiração, essa coisa bacana. Então a gente vai construindo, vai criando essas... Fala pra Wanda, manda um recado pra ela. Né? Wanda, seu time não tem mundial. Wanda, um beijo pra você que tá aí. A Wanda foi uma colega da Débora aí durante o curso que nós ministramos, né?
E ela, coitada, era alvo todo dia, né? Não tem mundial. Lembrava ela que o time dela não tem mundial. Não vou nem dizer qual time para ninguém ficar ofendido, né? Mas, bom, vocês devem imaginar. Aí, muito né? bom, muito bom. Inclusive, gente, vindo para cá, eu falei, professor, leve um pendrive. Ele, pendrive é coisa da minha mãe me contou sobre pendrive. Eu uso nuvem, mas... Pô, pendrive, meu, olha que ela vive, né? Eu não sei nem o que é isso. Vocês usavam isso, pendrive, antes? Eu não, infelizmente, não é do meu tempo. Muito bom. E cria realmente uma conexão, o ambiente fica muito mais leve, muito mais gostoso. E assim, professor, qual que é a dica para os professores que estão iniciando agora, né? As pessoas que estão em formação ou que, de repente, já têm uma formação e gostaria de ministrar aulas. Qual que é a dica que, assim, dentro de toda a sua experiência, vivência em sala de aula, você pode dar para esse pessoal que está começando? Então, eu acho que a primeira coisa, acho que é uma coisa muito pessoal, né? E que eu acho que tem que gostar de gente. Não dá para ser professor sem gostar de gente, assim, sabe? Você tem que ser apaixonado por gente. Porque você vai mexer com a vida das pessoas, você vai ter desafios, porque nem sempre as pessoas estão na vibe que você gostaria e você vai ter que trabalhar isso. E se você não for apaixonado por gente, você dificilmente vai conseguir fazer com que isso seja leve e seja gostoso, né? Verdade. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, gostar de gente. Segundo, eu acho que a gente precisa se interessar por metodologia mesmo, sabe? Em construir um método que seja capaz de chegar. A aula não pode ser boa para mim e o aluno não entender nada. Eu não posso fazer uma aula que é maravilhosa tecnicamente, eu trago um baita de um conteúdo, mas o aluno não entendeu nada. Né? Então, acho que eu preciso entender metodologia, ter também essa empatia, né? De entender de que maneira que eu vou chegar na mente desse aluno a ponto de que ele entenda, sabe? Então, aí eu vejo que é isso, é você olhar cada vez mais para as metodologias, qual método é mais interessante, mais adequado, qual método vai fazer com que aquele público entenda a sua linguagem, para aquela disciplina, o que é que vai funcionar mais, né? O que é que funciona. Hoje a gente tem uma série de ferramentas digitais que você pode utilizar em sala de aula. Qual ferramenta eu posso utilizar em cada modelo de aula, em cada tipo de aula diferente? Acho que você se interessar por isso, né? O restante, as coisas vão acontecer na sala de aula, mas eu acho que se você tiver essa paixão por gente e se interessar pelo método, pela construção, sabe? Planejar, não é planejar para ficar uma coisa quadrada, mas ter você saber onde você quer chegar. Sim, sabe? Ter um importante. motivo. E aí você entender de metodologias. Eu quero chegar aqui. Quais são as metodologias que eu tenho? Quais são as ferramentas que eu tenho para chegar, né, nesse público? E de que forma que eu posso fazer? Né? Então, acho que são os dois caminhos fundamentais. Olha, gente, tenho muitas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E agora eu quero falar sobre uma coisa, professor, que eu acho que é importante, essa relação do professor com o aluno, essa coisa de carregar as pessoas para o resto da vida, deixar marcas positivas e ser lembrado como uma pessoa muito querida. E eu vejo que isso também é uma coisa constante. Isso para você é uma coisa que demanda algum esforço ou já é algo muito natural, criar esse carinho, essa admiração? Eu acho que parte um pouco disso que eu comentei aqui, Débora, de você gostar de gente, sabe? Eu gosto de gente, né? Eu entro na sala de aula, as pessoas mais difíceis, às vezes que têm mais dificuldade de relacionar com os alunos, eu também tenho um olhar para elas, né? E acho que quando você tem esse gostar, né? Você é mais empático, você consegue de certa forma, entregar um pouco mais para as pessoas conseguem te ver de uma forma diferente. E quando você tem essa empatia, você consegue entender o porquê. Às vezes, cada um tem uma atitude diferente. E acho que isso acaba fazendo com que as pessoas criem um vínculo, né? E uma coisa que no começo falavam, a gente deve evitar se envolver emocionalmente com o aluno. Eu não consigo fazer muito bem isso. Eu tenho vários alunos, você é um exemplo disso, mas tenho vários alunos, né, além de você, outros tantos a gente cola no professor. Que viraram amigos, tem vários assim, né? Viram amigos mesmo. Eu tenho alunos que são meus amigos pessoais, ó. Tiago,
Tiago trabalha, um vendedor nato aí. Tiagão, um abraço para você. Tiago vendeu de tudo nessa vida já, né? Agora ele tá vendendo pão. Tá vendendo pão, ai que bom. Thiago E será bem sucedido também. Sim, o cara é muito bom, vende demais, né? Tiago é meu amigo pessoal, sabe? Eu lembro de uma coisa que me marcou. Estive na casa do Tiago num chá revelação da filha dele. Olha que coisa boa. E ao olhar no entorno, ele não me disse que era um chá revelação, ele me pediu para ir na casa dele. E ao olhar no entorno, eu tinha só familiares dele, assim, eu falei, caramba, né? Realmente eu cheguei aqui num nível para ele, né, de amizade muito grande, né, uma consideração, se tornou né, família, muito grande, família, né? Dá para citar outro, um cara que foi meu aluno e depois acabou me contratando para fazer a consultoria, o Rodrigo. O Rodrigão da Uzicorp acabou me trazendo um outro grande amigo que é o sócio dele, o Rafael. Rodrigo também virou amigo pessoal, assim, um cara que a gente criou vínculos, né? E na sala de aula nem tinha tanto, mas acabou me contratando e a gente acabou. Hoje o Rodrigo é um cara que eu também considero um grande amigo, né? E talvez acho que o mais emblemático de todos, né? O caso mais emblemático é o Franklin. Franklin eu conheci, tinha 15 anos, adolescente, fez um curso, era o Programa de Educação para o Trabalho. E aí o Franklin foi muito bem, o Franklin se destacou no curso. Na turma. Né? E ele veio, ele ainda não tinha muita base, não. Ele veio, ele era muito dedicado, né? E eu me identifiquei com ele, a gente ficou muito próximo. Depois me pediram, ao término do curso, uma indicação para trabalhar como aprendiz num colégio do Dante Alighieri, né? Um colégio de elite, né? Tradicional. Sim. E tal, de São Paulo. E aí eu indiquei. Né? Eu me lembro, o Franklin me ligou para saber a roupa que ele ia para entrevista, o que ele podia falar. Olha, e tal. Que graça. É muito bacana isso, né? Isso aí foi em 2008, né? Como você pode imaginar, né? Eu tinha aí uns 6 anos, época, mais ou menos. Uns 6 anos eu estava. Juvenil de tudo. O Franklin tinha 15, eu estava ajudando ele, ensinando. E o Franklin, ele foi contratado, ficou anos lá no Dante Alighieri. Depois ainda trabalhei como professor dele no programa de aprendizagem que ele participou. Implantou. Né, e tal. E a gente continuou amigo. O Franklin, desde 2008, gente. Não passou ainda um aniversário meu, um dia dos professores, que o Franklin não tenha me ligado. Assim, é uma coisa impressionante, assim, né? Desde 2008. Então, viramos amigos mesmo, amigos pessoais, de ir na casa, de, no momento de dificuldade, um lembrar do outro, né? E nos momentos de alegria também de estarmos juntos, né? E o Franklin me deu também uma grande alegria, né? Mr. Frank, né? Já falei isso lá, né? Tem isso gravado lá na escola, né? Da alegria que foi. O Franklin me convidou para participar de 2 eventos, onde ele hoje é professor de adolescentes como ele, naquela época. Né? E ele tem, inclusive, a mesma idade que eu tinha quando dei aula para ele. Né? Então é uma coisa muito legal. Ele também regrediu, ele está com 6 hoje. Então é muito legal isso. Né? Ele acabou reproduzindo muita coisa que a gente construiu junto em sala de aula. É um amigo, né? Uma pessoa querida demais. Né? E isso só me foi possível pelas relações que a gente acabou construindo em sala de aula. Sala de aula, exatamente. Dá para a gente citar aqui, né? Talvez até esteja sendo injusto aí com uma série de alunos que me marcaram aí nessa trajetória, né? Mas citei aqui alguns que eu sei que estão muito presentes no meu dia a dia, sabe? O Rodrigo, o Franklin e o Tiago, eles estão muito presentes aí na minha vida até hoje. Você vê, o Tiago, ele foi a primeira pessoa para quem eu liguei quando eu soube da perda do meu pai. Olha isso. Né? Porque o Tiago, a gente tinha vivido junto, sofrido junto a perda da mãe dele por um câncer, e meu pai também teve câncer, então foi a primeira pessoa para quem eu liguei, né? Para ouvir, para pedir ajuda, né? Quando eu soube da perda do meu pai, né? O Rodrigo foi meu parceiro também em momentos difíceis, que é legal isso, né? O vínculo fica de tal forma, eu passei por um processo de divórcio e tal, o Rodrigo estava lá, cara, segurou minha mão, me ajudou, foi super parceiro em tudo que eu precisei, cara. Então, sabe, é um vínculo que acabou indo além da sala de aula, né? Isso é muito significativo. Legal, é muito legal. E eu tenho aqui, professor, né? Como eu sou sua aluna também, eu tenho uma coisa sua aqui que eu preciso te entregar e contar aqui para a gente finalizar, que é o seguinte: a gente gosta tanto do professor que a gente anda com o professor. a gente anda com o professor. Deixa eu contar o que aconteceu aqui, gente.
gente. Podcast é rádio também. Então, para quem está nos ouvindo apenas o áudio, eu tenho aqui em minhas mãos uma máscara do professor Robson, que ele não pôde comparecer à nossa formatura. Então, nós tivemos essa ideia, né? Eu e minha mãe tivemos a ideia de reproduzir um boneco dele. Então, essa aqui é só a cabeça do professor Robson. Mas tinha corpo. E a gente fez um corpo, né? A gente colocou lá calça, jaqueta, e foi uma sensação. Todo mundo tirou foto com ele, abraçou e tudo mais. E ele só ficou sabendo depois que terminou a formatura. Então, tá aqui a sua máscara, professor. Muito obrigado. Olha lá, pessoal. Vocês que estiveram lá, que abraçaram daqui a cabeça, eu não estou levando o corpo, mas está aqui para ficar como uma lembrança aí, que foi um período muito gostoso, esse período também do curso que a Débora fez, foi uma turma com muitos desafios, mas que também o resultado final foi muito legal, né? Muito legal. Interação, inclusive interação do Mercosul lá, né, com Venezuela, Brasil, foi muito bacana. Muito bom. E assim, isso só mostra o carinho, né, professor, que nós temos por você, a admiração, que é isso mesmo, resume como ir além da sala de aula, né? Então, professor, eu vou deixar agora a câmera aberta para que você possa dar os seus recados, falar das suas redes sociais, dos seus projetos, e o nosso tempo está acabando, a gente vai finalizando. Fica à vontade. Tudo bem, pessoal. Ó, meu Instagram, para aquele que tem interesse aí de me conhecer um pouquinho mais, aí é o @robson.razevedo, @robson.razevedo. E aí o que eu queria deixar de recado, talvez o principal é isso, assim, que as pessoas tenham um pouco mais de preocupação com a sua formação, sabe? Facilite o trabalho dos seus professores. Tenham um pouco mais de preocupação com a sua formação. Entendam que o certificado, ninguém vai te pedir o certificado na empresa, gente. O certificado, ele é um documento, mas o que as empresas esperam de vocês é que vocês entreguem mais do que simplesmente um pedaço de papel. Vocês precisam entregar aquilo que o papel significa, que é o aprendizado, o conhecimento. As empresas não detêm todo esse conhecimento que vocês levaram da faculdade, dos cursos que vocês fizeram, elas precisam dele. Então, entreguem, se dediquem, aprendam. Eu tenho certeza que os benefícios que vocês vão colher por esse esforço temporário, eles vão muito além do período que vocês ficaram lá. Então, entreguem, se dediquem, façam valer a pena, facilitem a vida dos professores de vocês e façam muito sucesso nas carreiras, tá bom? Maravilha, maravilha. Muito obrigada, professor. Obrigada por ter aceitado o convite, compartilhar tantas informações boas, alegres e divertidas com a gente também. Eu que agradeço, Débora. Uma experiência muito legal participar, poder falar um pouquinho dessa carreira, né? Que é uma coisa que é apaixonante, pela qual eu sou apaixonado, né? Poder dividir um pouquinho do tempo, da informação e me divertir, que foi muito divertido. Maravilha. Hoje você ficou sabendo sobre a profissão professor. Um grande beijo para vocês. Valeu, e até pessoal. mais. Tchau, tchau.